Graça e paz, amados. Amém? Chuva de bênção, né? Molhando a face da terra, fazendo a nossa plantação crescer, semente germinar, produzir fruto com abundância. Deus é maravilhoso. Louvo a Deus por esse tão grande privilégio de poder estar falando, compartilhando a palavra do Senhor nesta manhã com essa amada igreja Batista Memorial. Que igreja querida, amável, né? E nós agradecemos a Deus pela vida dessa igreja. Estou acompanhado hoje aqui da missionária Márcia, Márcia Doneda Fagundes, né? A missionária mais bonita, né? Mais linda aos meus olhos, né? Ela faz isso comigo. E também a nossa filha, a Denise, tá? Acompanhado do nosso projeto de genro, o Jorge, né? Agradecemos pela vida deles aqui conosco. Irmãos, eu quero agradecer a Deus pelo privilégio de poder compartilhar a palavra com os amados nessa manhã, e agradecer a essa amada igreja, através do pastor Rich, pelo privilégio também de iniciarmos o projeto do outro lado da rua. Pastor, o convite, Deus, se o Senhor não for comigo, não tem como. Alguém pode falar, pastor, o projeto está acontecendo? Nós já fizemos ação aqui no Pax, na posto de saúde, mas o trabalho é espiar a terra, conhecer as pessoas em volta, né? Fazer com que ganhar o direito, né, de ser ouvido pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, eu tenho feito esse trabalho, esse levantamento, né, e eu acredito que Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus está preparando esse momento, e nós vamos, em nome de Jesus, alcançar as pessoas que estão em volta da nossa igreja, os mercados, as escolas, postos de saúde, para a honra e glória do nosso Deus. Amém, irmãos? Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 2. Vamos pegar o versículo de 11 a 15. Êxodo, capítulo 2, versículo de 11 a 15, a história de Moisés, não ali do seu nascimento, mas já homem formado, né? Talvez seus 20 anos, eu imagino. A palavra do Senhor nesta manhã diz assim, Êxodo capítulo 2, versículo 11. Então Moisés perguntou a Deus, desculpa, 11, capítulo 2, versículo 11. Naquele dia, sendo Moisés já homem feito, saiu para visitar os seus irmãos e viu o trabalho pesado que fazia. Viu também que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou para todos os lados e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e escondeu o corpo na areia. Moisés saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. Então perguntou ao culpado, por que você está espancando o seu próximo? O homem respondeu, quem pôs você por príncipe e juiz sobre nós? Está querendo me matar, como matou aquele egípcio? Versículo 15, Moisés ficou com medo e pensou, com certeza já descobriu o que eu fiz. Vamos orar nesse instante. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer, Pai, por esta manhã. Obrigado pelo dom da vida, nós fomos despertados, Pai. O privilégio de estudar a Tua palavra, o privilégio de exaltar o Seu nome, glorificar o Seu nome por tudo que o Senhor tem feito. Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, Pai, fala ao meu coração, fala aos nossos corações, fala à Tua igreja, Pai, através da Tua palavra, no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, quero compartilhar com vocês aqui um tema. Quando chegamos no limite, Deus chega com providência. Amém?
Quando chegamos no limite, Deus chega com providência. A história relata que então Moisés, depois desse acontecimento, ele saiu do Egito e foi para a terra de Midian. E a história diz que, ao chegar num poço para saciar a sua sede, ele encontrou ali umas moças, 7 irmãs, que estavam tirando água para dar para os seus animais, né, do seu pai, as suas ovelhas. E a história diz que, quando elas tiravam água, chegou os pastores de ovelhas, e eles impediu que as meninas continuassem tirando água ali para dar para os animais. E Moisés, vendo aquela cena, ele se levantou e disse: não, elas vão continuar tirando água, elas vão dar água para os animais dele, depois vocês vão dar água para os seus animais. E assim o fez. E a palavra diz que elas foram embora para casa, voltaram mais cedo, até o seu pai estranhou: como assim? Por que vocês voltaram mais cedo? E aí, elas disseram: encontrando um homem egípcio, né? Ele era um hebreu, mas para ela, como veio do Egito, e os pastores queriam nos impedir de dar água para os animais, e ele interferiu e disse: não, primeiro vocês vão dar água para os seus animais, e depois vocês vão tirar água para os seus animais. E assim o fez, contou para o seu pai, e o seu pai disse assim: mas por que vocês não trouxeram esse homem? Volte lá, convide ele para almoçar com a gente, para saciar com a gente. E assim elas voltaram e convidaram Moisés, e Moisés foi até a casa de Jetro, seu pai, que era sacerdote de Midian, e Moisés teve o privilégio de ficar ali, e Jetro deu uma das suas filhas para que Moisés se casasse com ela. E aí os anos foram passando, os dias foram se passando, Moisés nasceu aí o seu primeiro filho, Gerson, e Moisés se incumbiu de cuidar, de pastorear o rebanho de Jetro, seu sogro. E a história diz que um certo dia ele estava lá pastoreando, cuidando dos animais, e de repente o Senhor apareceu no meio de uma sarça ardente. E Moisés, aquela chama que não se apagava, aquele fogo maravilhoso, e ele começou a se aproximar. E o Senhor chamou Moisés, chamou pelo nome, e ele diz: eis-me aqui. E o Senhor diz para ele: Moisés, tira a sandália, porque este lugar que você está pisando é terra santa, é lugar santo. E Moisés ficou assustado com todo aquele esplendor, com toda aquela glória do Senhor, e ele não conseguia olhar para a sarça ardente. E Deus começou uma conversa, um diálogo com Moisés. E aí Deus disse: Moisés, você precisa voltar para o Egito para falar com Faraó. Moisés se assustou, disse: eu voltar para o Egito? Sim. Moisés até diz, lá no versículo 3, versículo 11, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Quem sou eu? E aí o Senhor diz: eu serei contigo, eu sou contigo, eu estarei contigo, eu estou enviando você para o Egito. Glória a Deus, irmãos. Isso é maravilhoso quando a gente tem a certeza e a convicção que Deus está conosco nas empreitadas dos momentos difíceis da nossa vida, e que Ele que conduz, Ele é o autor da nossa história. Tudo está sobre a sua direção, seus cuidados. Deus é soberano. E aí percebe então que o limite de Moisés, primeiro agora, era voltar para o Egito. Mas como Deus havia falado com ele, ele entendeu, falou pessoalmente, no meio de uma sarça ardente. E aí ele resolve voltar. Chegando no Egito, talvez ele tivesse preocupado que nem mesmo o povo hebreu, o povo de Israel, pudesse acreditar, que Deus havia enviado ele de volta para o Egito. Mas ele entendeu que Deus estava com ele.
Chegando lá, agora Deus diz para ele, agora você vai falar com o faraó. Né? E ele diz, falar com o faraó, eu, nas minhas limitações. Mas ele entendeu que Deus estava com ele, esse seria o seu segundo limite, falar com o faraó. Irmãos, por incrível que pareça, Moisés não falou apenas uma vez com o faraó. Moisés falou, eu imagino que mais ou menos 10 vezes com o faraó. Falou a primeira vez, deixa o povo de Deus sair, deixa o povo de Israel sair, deixa eles ir para a terra prometida que mana leite e mel. Só que, na hora H, enquanto o povo se preparava para sair, o faraó disse, não vai sair. E aí Deus pesava a mão sobre o povo egito, as 10 pragas, e assim foi, sucessivamente. Até que então, quando foi lá pela 10ª vez, então o faraó decidiu que ia deixar o povo sair. Tudo bem, agora Moisés, gente, pensa, 2 vezes a população, não, mais um pouco, Campo Grande não tem 1 milhão de habitantes. Segundo os historiadores, diz que aproximadamente 2.300.000 pessoas saíram do Egito, o povo de Deus, aproximadamente. E agora conduzir essas pessoas pelo deserto, o povo de Deus. E agora a história diz que, saindo de lá, o que eles se depararam? O seu terceiro limite, Mar Vermelho. Mas naquela época não tinha barco, não tinha botes, não tinha aquelas dragas, né, que lá no Pará que coloca 15, 20 caminhões em cima, não tinha. E era gigante o número de pessoas, mais de 2 milhões de pessoas. E aí então, o seu terceiro limite, a palavra diz que Moisés levantou a sua mão e orou a Deus, e soprou um vento forte, e o mar se abriu. E a palavra de Deus diz que o povo passou com segurança. Não tinha só homens, tinha homens, mulheres e crianças. Eu imagino que mais de 2 milhões de pessoas, eles demoraram aí entre 3 e 4 horas para atravessar o Mar Vermelho. E assim o fizeram. Olha Deus agindo na história da humanidade do seu povo. Irmãos, depois que eles atravessaram, e então novamente Faraó endureceu o coração e disse, e agora quem vai fazer o trabalho escravo? O Egito vai quebrar, é o povo hebreu que trabalha para nós. Busca esse povo, traz de volta. Só que quando os soldados entraram no mar, Moisés de novo estendeu a sua mão e orou, e o mar se fechou, e os soldados, carros e cavaleiros morreram afogados. O agir de Deus, no limite do povo, Deus agindo, cuidando, dirigindo a vida do seu povo. Irmãos, talvez você veio aqui nesta manhã e diz, Deus, eu preciso de um milagre. Deus pode fazer. Deus está fazendo, Deus está realizando, Deus está conduzindo a sua história. A gente só precisa crer. Ele é Deus do impossível. O Deus que se importa por nós. O Deus que nos ama de uma forma incondicional. Ele não olha para as nossas imperfeições, mas Ele nos ama como nós somos. Claro que Ele tem a preocupação de nos levar a uma vida plena, uma vida de santidade na presença. Esse é o propósito da nossa vida. Mas Deus nos ama como nós somos. Apesar das nossas imperfeições, Ele nos ama. E se precisa de um milagre, Deus pode realizar, irmãos. Eu estava pensando nesses textos falando de milagre. Eu sou de uma família, 9 irmãos. Eu tenho 8 irmãs, só tenho eu, de homem, no meio dessas 8 irmãs. Bendito entre a mulherada lá, né? A minha irmã caçula, Mayra, ela ainda não tinha 18 anos completo. E ela ficou grávida. O parto era para ser feito em Jataí. No dia do parto, o médico não estava lá. Meu pai pegou e levou para a Glória de Dourados. E foi feito o parto, nasceu o Pedro Vitor. Só que 3 dias depois, ela contraiu uma infecção generalizada.
e foi enviado para a cidade de Dourados. Imediatamente entrou em estado de coma, e os dias foi se passando. Falando da minha família é de catolicismo, irmãos. Eu fui o primeiro a descer as águas, o primeiro a ser resgatado por Jesus, vida transformada. E aí eu me lembro que eu vim a Campo Grande, lá na IBU, no bairro Universitário, depois de minha irmã Fátima foi batizada, e eu vim participar, celebrar desse momento com ela, se alegrar pela decisão dela feita em Cristo Jesus. E a minha irmã caçula Mayra estava na UTI. Terminou o culto e eu peguei um ônibus e voltei para a cidade de Dourados, nós morávamos lá. E aí, 8 horas da manhã, nós estávamos no hospital, e os médicos dizem, é irreversível o quadro clínico da sua irmã. Parada múltipla dos órgãos, não há nada que fazer. Mas eu lembro que o médico disse, ela precisa de um milagre. Ela precisa de um milagre. E eu disse, Deus pode fazer, Deus está fazendo, Deus está cuidando. Irmãos, naquela época, a missionária Márcia trabalhava na extensão do Hospital Evangélico em Dourados, Hospital da Mulher, que depois passou a ser Hospital da Criança. E quando foi 8 horas da noite, 20 horas, nós conseguimos entrar na UTI. E nós tínhamos mobilizado as igrejas ali, os nossos irmãos, para orar e interceder pela vida da Mairinha, a minha irmã. E nós estávamos ali no leito daquela UTI, perto dela. Uma garota de 17 anos, ainda não tinha completo, mas ela estava gigante, parada múltipla dos órgãos. E nós começamos a orar ali. Começamos a orar, e quando nós terminamos a oração, ela abriu os olhos. Ela não me chama de mano, como as outras irmãs, ela me chama de tio e pede bênção. Tio, me dá água. Deus despertou ela daquele sono profundo. E aí eu olhei para a enfermeira e ela veio correndo, e eu disse, ela quer água, e ela disse, não pode, é um regime zero. E aí ela falou assim, eu vou molhar um pano e vou passar nos lábios dela. E falou, por favor, vocês podem sair, eu vou chamar um médico. E ela chamou o médico. E o médico diz, aconteceu um milagre. Nesta noite aconteceu um milagre. Agora vamos aguardar para nós vermos esse quadro, como que vai ficar o quadro. E ela foi melhorando, né? Foi melhorando e tal. Uns dias depois ela saiu da UTI, o médico falou 40 dias em isolamento. Ela foi para o isolamento. Irmãos, 22 dias a Mayra saiu do hospital, restaurada para a honra e glória do nome do nosso Deus. Uma amiga dela teve um bebê no mesmo dia, e ela amamentou o Pedro Vitor por mais de mês. Irmãos, a Mayra, depois que saiu do hospital, 22 dias, muito antibiótico, e secou o leite. Depois de 10 dias, ela voltou a amamentar o bebê novamente. Impressionante, o médico disse, nunca vi isso. Deus está no controle. Se você precisa de um milagre, Deus vai realizar, irmãos. Porque Ele fez assim com o seu povo no passado. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, é o Deus do nosso antepassado, é o Deus do nosso pai, é o Deus que está agindo hoje nos nossos dias, amém? É o Deus que cuida de nós de uma maneira tremenda. Aqui, irmãos, uma outra história maravilhosa, quando nós olhamos para Abraão, e Deus diz para ele, Abraão, eu preciso que você vá até o Monte Moriá, faça um altar e ofereça o seu filho em sacrifício a mim. Eu disse para vocês que eu tenho 8 irmãs, e quando a Marcinha ficou grávida, e quando fez a ultrassom, e disse assim, um filho, que alegria, era o meu sonho, não tenho uma filha, né, mas eu queria ter um filho, e Deus nos presenteou.
Foi uma gestação complicada, né? Medicação o tempo todo, até lembro o nome, inibina, para não perder o bebê. Quando chegou a hora de nascer, ele não nascia. E o médico falou, vamos fazer cesariana. E ele fez. Nasceu tranquilo, igual o pai, 12 volts, né? Diferente da mãe, 220, certo? Então, era o meu sonho. E aí, Isaac, Abraão, então, agora, pega o seu filho. Eu imagino que talvez tenha sido a caminhada mais difícil da sua vida, a caminhada mais distante da sua vida, caminhando com o seu filho para o Monte Moriá para sacrificar. E aí, construiu o altar e o seu filho falou, pai, e o cordeiro para ser classificado? O que Abraão respondeu? Deus proverá, Deus proverá. Depois de tudo pronto, então Abraão coloca o seu filho lá, e ele vai lá, afia a faca, tal, para sacrificar o seu filho. E quando ele ia sacrificar o seu filho, o anjo do Senhor disse, Abraão, não faça isso. Apareceu e disse, não faça isso, Abraão. Providência de Deus, não faça isso. Deus ia prover o cordeiro para ser sacrificado. Pensa aí o limite que às vezes nós, na nossa vida, no dia a dia, que aparentemente fogem da realidade humana, foge assim como poderia dizer, do conhecimento humano, e aí a gente vê o agir de Deus, o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Mas a gente precisa crer, a gente precisa confiar. Deus está no controle. O nosso Deus é Deus do impossível, não há nada impossível para Ele. Se a gente precisa de um milagre, Deus vai realizar para a honra e glória do nosso nome, do seu nome. Irmãos, eu não sei qual é o seu limite nessa manhã, eu não sei quais são as preocupações, as suas angústias, as suas frustrações, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que nós precisamos, Deus sabe o que nós estamos passando, e Deus está agindo, Deus está cuidando, Deus sabe o que é melhor para nós. O único problema é a gente entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo, Cairo e Caróis é diferente, e a gente precisa esperar e confiar no Senhor, porque Ele está agindo em favor. Tem sido assim ao longo da história, sempre foi assim, e a gente precisa continuar confiando. Eu não sei qual é o seu limite, eu não sei qual é as suas preocupações, mas Deus conhece, Deus sabe. Quando nós olhamos lá para o povo de Deus, e eles saíram do Egito depois da travessia do Mar Vermelho, 40 anos pelo deserto. Esse era o quarto limite de Moisés e seu povo. Deserto, irmãos, é sinônimo de escassez. Deserto não tem água, deserto não tem alimento, deserto não tem árvore, não tem sombra, não tem fruta, deserto não tem rios para pescar um peixinho ali. Mas Deus conduziu o seu povo ao longo desses anos. A história diz que Deus providenciava o maná e diz, pegue a porção que vai se alimentar, não pegue mais do que isso. Chegou um momento que eles, Deus, acho que eu estou enjoado desse pão, tal. Cordoniza, ave, carne. Tudo que eles precisavam, até roupa, Deus preparou para o seu povo ao longo desses anos. É interessante a gente olhar para essa história maravilhosa, fantástica, e ver a ação de Deus em favor do seu povo. Deus tinha algo tremendo. Deus já tinha pensado num lugar que eles iam ter uma vida plena, uma vida... Deus separou para eles a terra que mana leite e mel. Tinha tudo lá em termos de alimentos, que não ia faltar nada. Queriam prosperar, que eles seriam abençoados. Deus estava pensando em tudo isso.
Deus viu o clamor, Deus viu a angústia do seu povo lá no Egito. E Deus tirou o seu povo. É assim nos nossos dias, não é diferente. Não é diferente, Deus está cuidando do seu povo. Eu queria compartilhar com você aqui nesta manhã um terceiro ponto. E eu queria dizer para vocês que Deus conhece os nossos limites, meus irmãos. Deus sabe até onde a gente pode chegar. A Márcia diz assim, coloque o pé que Deus coloca o chão. É assim. Nós não podemos ficar prostrados. Deus vai à frente, é Deus quem luta por nós. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé, aquele que nos deu vida plena, que salvou nós da maldição, o limite de Jesus era chegar no monte, mas ele precisava, porque ele se fez homem, ele era homem de dor, e ele precisava levar a sua cruz de madeira, e era pesada, e ele fez isso. Ele se permitiu. O seu limite era ser crucificado na cruz, e ele fez isso. Que até para a época era uma morte humilhante para o homem. Era vergonhoso, mas ele se deixou. Porque ele nos ama de uma maneira incondicional. Porque ele era a única maneira de nós estarmos aqui reunidos nessa manhã celebrando o nome do nosso Deus. Foi o feito miraculoso que ele fez na cruz, por mim e por você. O seu terceiro limite era sepultado, e a história diz que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está presente aqui. O Espírito Santo Consolador está no nosso meio, é ele que nos impulsiona, é ele que nos direciona, é ele que nos anima, é ele que nos leva a exercer a nossa fé, a certeza e a convicção que Deus está presente na nossa vida, é a presença do Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? Ele fez isso por mim e por você, o amor ágape, o amor incondicional. Ele continua amando cada um de nós assim como nós somos. Não faz distinção. Eu não sei qual é o seu limite, mas eu tenho certeza que Deus continua zelando e cuidando de você de uma maneira muito especial. Não sei qual é a sua preocupação. Eu queria encerrar para você dizendo, estávamos na fronteira Brasil e Paraguai, um dia voltando para casa meio-dia, levei as crianças na escola e fiz algumas coisas na cidade, mas era por volta de meio-dia. E passando pelaquela ponte de 100 metros do rio Iguatemi, que só passa um carro, não passa, por exemplo, um carro e uma moto, não passa no sentido contrário, é um de cada vez. E eu passei pelaquela ponte, tinha um jovem sentado no corrimão e olhando lá para baixo, de costa. Eu achei estranho, e eu passei a caminhonete, parei talvez uns 20, 15 metros, e eu resolvi, voltei, olhei o retrovisor, não vi ninguém, e voltei de marcha ré ali na ponte, e disse para ele, e aí, tudo bem? Aí ele olhou para mim e falou, tudo bem nada. E eu disse, o que está acontecendo? Eu sou usuário de droga, eu estou há 3 dias, há 4 dias, nem sei quanto tempo usando pedra. E eu sei que não tem solução para a minha vida, e eu vou me atirar no rio. Não sei nadar, um rio de 100 metros, correnteza. E eu assustei, parei, abri a porta da caminhonete, funcionando. Perguntei, qual é o seu nome? E ele disse, Felipe. E eu disse, olha, meu filho se chama Felipe. Ele tem 9 anos. E ele tem uma banda, Adoradores do Rei.
você precisava conhecer meu filho. Olha, eu moro daqui a 5 quilômetros. Vamos comigo até na base da missão. A base da missão era tipo uma fazenda, a sede de uma fazenda. Aí ele falou, não, já decidi. Eu vou me atirar no rio. Minha vida não tem solução. E eu disse para ele, Felipe, depois que eu te falar o que Deus fez na minha vida, a transformação, por meio de Jesus Cristo, e se eu disser para você que tem esse Deus te ama de uma forma incondicional e que Ele quer mudar a sua vida, dá só essa oportunidade, vamos comigo. Depois, se você resolver se jogar no rio, você pega a sua bicicleta e volta e decide a sua vida. E aí eu percebi que ele começou a me olhar, e aí eu tinha uma bicicleta do lado, falei, vamos comigo na missão. Peguei a bicicleta dele, coloquei em cima da caminhonete, e aí nesse momento ele estava sentado para lá, ele passou uma perna e ficou montado a cavalo, e eu disse, agora eu posso me aproximar. Coloquei a mão no ombro dele e comecei a orar com ele. E eu disse, vamos, Felipe. E aí ele passou outra perna. Eu abri a porta da caminhonete e levei ele para a missão. Cheguei em casa, a missionária já tinha almoçado, a missionária Márcia, eu disse, tem comida? Ela disse, tem. Eu até que eu não tinha almoçado. E ela preparou um prato de macarrão com bife, e eu levei para o Felipe. Nós tínhamos um alojamento que recebia as caravanas do Rio, São Paulo, e levei ele para lá. E ele comeu aquela montanha de macarrão lá, tal, e pegou no sono. E eu precisei sair, fui para dentro da aldeia, e quando eu olhei já era 4 horas e voltei. E já fui no encontro da missionária, nós tínhamos uma escola lá com 300 crianças, séries iniciais, e eu disse, cadê o garoto? Ela falou, não sei. Onde você colocou? Eu coloquei no alojamento. Aí fui lá, ele estava dormindo ainda. E eu disse, Felipe, ele acordou assustado. Onde que eu estou? Como é que eu vim parar aqui? Eu estava com uma bicicleta. Sim, não, a bicicleta está aí, eu coloquei, você veio comigo. Essa bicicleta é do meu vizinho. E eu disse, Felipe, você disse para mim que de 3 ou 4 dias que você está fora de casa. Ele falou, sim. E sua mãe, seu pai? Não, minha mãe e meu pai separados, mas eu não quero falar com minha mãe. Por último, agora eu vendi a televisão da minha mãe. Tudo que tem lá na nossa casa, portátil, eu já vendi tudo. E ele diz assim, eu não quero falar com minha mãe vai me matar. E aí eu disse assim, Felipe, você precisa falar com sua mãe. Não, não adianta, não tem jeito. E aí fui conversando com ele, e de repente, peguei o telefone da mãe dele e liguei para a mãe dele. Perguntei o nome dela, e disse, a senhora é a mãe do Felipe? Sim. Aonde ele está? Eu quero matar esse moleque está acabando com todas as coisas da minha casa. E falou, e eu fiquei ouvindo. Sou um bom ouvinte aí, tá? Eu falei, senhora, vamos fazer o seguinte, se for para a senhora vir aqui na missão, nós estamos a 12 quilômetros distante da cidade, e a senhora vai matar o seu filho? Não vem, não. Ele está com uma bicicleta aqui, que é do vizinho dele, ele vai voltar para a cidade, ele vai chegar no rio, ele vai se atirar no rio. Ele estava pronto para se atirar no rio, e ele resolveu vir até aqui. Vamos fazer diferente. Se a senhora estiver disposto a ajudar o seu filho, vem aqui, abraça o seu filho, leva o seu filho para casa. Vamos fazer diferente hoje. E ela pegou um táxi, uma enfermeira, e ela foi até lá na missão, 12 quilômetros. Como era um pátio grande, parou o carro assim embaixo de uma árvore, uns 30, 40 metros, e aí eu estava aqui com o Felipe, e ela começou a vir andar em direção ao Felipe, e ele olhava para mim e falava, minha mãe vai me matar. Minha mãe vai me matar. E eu falei, Felipe, vai enquanto da sua mãe. Ele olhou, pensou, e ele foi em direção da mãe dele. Sabe o que aconteceu? A mãe abraçou aquele filho, e eles começaram a chorar. Eles choraram ali no pátio. E a mãe pegou aquele filho e levou para casa. Depois de uns dias eu levei a bicicleta dele. Até o Xande já esteve aqui, ele está em Campo Grande, na Jocum. Eles tinham recém-criado lá o projeto Vida Nova. E nós arrumamos uma vaga, levamos o Felipe para o projeto Vida Nova. Isso foi mais ou menos em 2013. 2015, nós estávamos em Guatemi, 100 quilômetros aqui, vindo para Campo Grande.
e teve um congresso de jovens, e nós voltamos lá. E eu estava sentado aqui na frente e tal, e o garoto chegou e bateu no meu ombro. E quando eu virei, eu olhei na hora assim e tal, e ele, missionário, e me abraçou e tal. Ele estava aqui na frente, e ele fazia assim, aí veio uma jovem e um bebezinho para aprendendo a andar, e ele disse, essa é a minha esposa, esse é o meu filho. E ele falou assim para a esposa esse missionário salvou a minha vida. E eu disse, não, Felipe, toda honra e toda glória a ele, Jesus, o autor e consumador da nossa fé, toda honra e toda glória a ele é merecedor, Felipe. E ele diz com toda alegria, pastor, até hoje eu estou no Projeto Vida, eu sou o monitor, pastor, eu estou cuidando de pessoas lá. Irmãos, usuário de pedra, você fala assim, não tem jeito sim, porque o nosso Deus é Deus do impossível. Assim como Ele agiu na vida das pessoas no passado, Ele está agindo hoje no nosso dia, mudando e transformando a vida das pessoas. Eu tenho ali 11 pessoas cadastradas na praça. Não é um trabalho fácil. Eu percebo que quando eu converso pessoalmente, eles abrem o coração e é mais proveitoso. Mas quando está os 11, todo mundo quer falar o mesmo tempo, todo mundo quer contar a sua história, todo mundo tem um problema e não é bastante proveitoso. Mas Deus está agindo, eu creio que Deus vai transformar a vida daquelas pessoas, vai mudar a história daquelas pessoas, assim como Ele fez o seu povo no passado e tem feito hoje nos nossos dias. Amém, irmãos? Esse é o nosso Deus, Deus do impossível. Quando nós chegamos no limite, Deus chega com providência. Esse é o Deus na qual nos serviu. A minha oração nessa noite, irmãos, é para que você continue crendo. É que você continue acreditando que tem solução para todos e qualquer problema, porque o nosso Deus é Deus do impossível. E eu queria perguntar para você, o que limita, seja só o instrumento para que o milagre de Deus aconteça na sua vida, o que está te limitando, seja só uma palavra para acontecer o milagre de Deus na sua vida. Seja só um instrumento para que o milagre aconteça na sua vida. Não sei qual é a sua luta, não sei qual é a sua provação, mas Deus está no controle. Irmãos, não olhe para o problema como fim, mas como uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. Tudo o que acontece na sua vida tem um propósito, mesmo que seja difícil, mesmo que seja doloroso, mesmo que a gente tenha que chorar, se prostrar diante do Senhor, tudo acontece para a manifestação da glória de Deus. Amém, irmãos? Amém?